Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. Entenda mais sobre a cultura de jogar nesse Nerdologia sobre a história dos videogames. Você já jogou videogames, seja no computador, em um console, no seu celular, tanto faz. Hoje, essa indústria é profissional e movimenta centenas de bilhões de dólares pelo mundo, mas o começo dela foi bastante amador. A história dos jogos eletrônicos mostra não apenas uma trajetória de desenvolvimento tecnológico, mas a profunda relação entre cultura e o jogo, e como o ato de jogar é parte da definição da nossa própria humanidade. A primeira era dos videogames dura de 1950 a 1972. Não é exatamente uma era, mas um período de testes e experimentações. Os primeiros computadores eram enormes e ocupavam paredes inteiras, impossíveis de se jogar com eles da maneira com que pensamos hoje. Para programadores e engenheiros, criar um jogo não tinha o objetivo de criar uma franquia milionária, mas criar uma maneira de facilmente demonstrar aquela nova tecnologia, programando o computador para, por exemplo, jogar Jogo da Velha, em 1950, conectado a lâmpadas coloridas. Também era uma maneira de desafiar os limites da nova tecnologia, inclusive a relação em tempo real entre a programação e os primeiros displays de vídeo. Nesse sentido, o primeiro videogame moderno foi Tennis for Two, criado por William Higginbotham em 1958, um físico que trabalhou no projeto das primeiras bombas atômicas e no desenvolvimento de telas para radares embarcados em aviões. O jogo foi exibido por 3 dias, mas não se tornou disponível em outras máquinas. O primeiro videogame instalado em mais de um equipamento foi Space War, desenvolvido para o primeiro mini-computador em 1961. Claro, mini-computador para a época, já que ele pesava 730 quilos. Além de um passatempo, o jogo foi distribuído como desafio para que outros programadores o aprimorassem. Uma versão adaptada para mais de um jogador foi protagonista em 1972 do primeiro torneio de videogame registrado. Nas décadas de 1960 e de 1970, outros jogos para computadores foram desenvolvidos, incluindo pioneiros nos gêneros de estratégia e de corrida, além de muitos títulos baseados em texto, não em gráficos em tempo real. Em 1972, ocorrem duas revoluções. Surgem os videogames arcades, ou seja, jogos eletrônicos com vídeo em tempo real baseados em habilidade e operados por moedas ou fichas. Antes, existiam jogos eletromecânicos, como os pinballs, ou então jogos baseados em sorte. Os primeiros arcades foram adaptações de Space War, até o surgimento de Pong, da Atari. Por isso, a empresa foi processada por supostamente ter copiado o jogo de outra empresa revolucionária daquele ano, a Magnavox, que lançou o Odyssey, o primeiro console de videogame doméstico da história. O Odyssey também teve o primeiro controle utilizando luz em forma de uma pistola. Na verdade, uma espingarda quase em tamanho real. Em 1977, foi lançado o mais bem-sucedido console dessa primeira geração de videogames, o Color TV Game, da Nintendo, disponível apenas no Japão. No mesmo ano foi lançado o Atari 2600, o console que estabeleceu o modelo das décadas seguintes, baseado em microprocessadores, com jogos em cartuchos, permitindo uma maior gama de jogos desenvolvidos por empresas terceiras e também os primeiros videogames licenciados de outras propriedades intelectuais já estabelecidas. Seu jogo mais conhecido foi o Pac-Man. Esse período também é marcado pelo desenvolvimento de versões domésticas de jogos de arcade, que eram mais populares. Até meados dos anos 1980, os arcades eram muito mais jogados do que os consoles, por serem economicamente mais acessíveis. No seu lançamento, em valores atualizados, um Atari 2600 custava quase o dobro do que um console lançado em 2021. O início dos anos 1980 também é marcado pelo crash dos videogames de 1983 nos Estados Unidos, que era o mercado principal junto com o Japão. O crash foi causado pela falta de inovação nos jogos e pelo crescente mercado dos microcomputadores domésticos, como o primeiro PC IBM de 1981, que eram vistos como um investimento pertinente a diferentes atividades, não apenas para entretenimento. Alguns dos primeiros jogos para computadores domésticos foram Ultima e Elite, um dos pioneiros dos jogos de mundo aberto. Na época também surgiram os primeiros experimentos com jogos online. Foi necessário que a indústria dos videogames se reinventasse, com a geração dos consoles de 8 bits. Agora, os videogames teriam maior variedade de jogos e seriam mais acessíveis, abrindo novos mercados, como o da Europa e o da América Latina. Essa geração e a seguinte, dos 16 bits, também é marcada pela guerra de consoles entre as empresas Nintendo e Sega, as duas maiores do ramo na época, cada uma com seus consoles, formatos e produtos exclusivos, especialmente os mascotes Mario e Sonic. Claro que existiam também outras empresas e consoles, como o Neo Geo, mas sem o mesmo protagonismo,
e também o desenvolvimento paralelo de jogos para computador. A situação dos consoles mudou com o lançamento do PlayStation, da quinta geração de consoles, em 1995, da Sony, empresa que se tornou uma gigante do ramo. O console popularizou o uso de CDs no lugar de cartuchos, o que, além de representar um aumento de capacidade, reduziu os custos de produção e de distribuição de jogos. A década de 1990 e o fim da Guerra Fria também trouxeram diversos avanços para a indústria dos videogames e dos computadores. Os primeiros jogos com gráficos 3D, jogos em primeira pessoa, a popularização de gêneros como estratégia em tempo real e a popularização de jogos online são alguns exemplos. A década de 1990 também representou avanços nos consoles portáteis. O primeiro lançamento popular desse tipo foi o Game & Watch, da década de 1980, e em 1989 foi lançado o Game Boy, que revolucionou esse tipo de console. A Sega tentou acompanhar a sua rival com o Game Gear, mas não teve o mesmo sucesso. Também na década de 1990, os arcades foram revitalizados, seja por jogos muito populares, como Street Fighter 2, e também por terem periféricos imersivos, como simulações de cabines de carros de corrida e de pistolas. Já os anos 2000 são principalmente um período de popularização dos jogos online, com ampliação do acesso à internet e conexões mais capazes. A entrada de novos atores no mercado, como os consoles da Microsoft, os smartphones, a expansão dos jogos mobile, hoje parte importante da indústria, e a consolidação de competições profissionais de videogames, com os primeiros usos da palavra e-sports. Além de avanços e modificações tecnológicas, os jogos também passaram por mudanças temáticas. De meras distrações, passaram a estabelecer universos, tramas, diálogos complexos e trilhas sonoras próprias, todas coisas que impactam a vida e a identidade de milhões de pessoas. Você provavelmente já fez amigos e amigas jogando videogame ou discutindo um jogo ou um universo. O historiador neerlandês Johan Huizinga publicou em 1938 uma obra seminal chamada Homo Ludens, algo como Homem que Joga em latim. A partir de uma vasta pesquisa, ele argumenta que, enquanto muitos animais brincam, apenas o ser humano joga, ou seja, uma brincadeira que tem regras, espaços e consequências estabelecidas e consentidas fora do cotidiano das pessoas. E principalmente, como o ato de jogar é parte essencial da cultura humana, não apenas um passatempo ou uma bobagem, mas como ele se relaciona com a produção de saber, a formação da sociedade, de coletividades e de identidades. Mesmo publicado décadas antes do primeiro videogame, as ideias de Huizinga também podem ser aplicadas aos nossos tempos, como foi feito já por pesquisadores atuais. Jogar, seja um esporte físico, um jogo de tabuleiro ou um videogame, é uma troca constante, em que os jogadores afetam uns aos outros e afetam-se afetados pelo jogo em si. E até o ato de ter um mau comportamento ao jogar, dentro das regras daquele mundo, pode ser benéfico, como uma forma de escapismo. Jogos também são terapêuticos, e novamente um fenômeno humano. Lembro que esse vídeo é um recorte, e que se seu jogo ou console favorito ficou de fora, juramos que não foi por mal, nem pessoal, e não precisa ficar chateado com a gente. E fontes e sugestões estão aqui na descrição. Nos comentários do Nerdologia sobre a vida de Agatha Christie, a rainha do mistério, comentaram que ela tinha uma diferença de idade em relação ao seu segundo marido. Max Mallowan era 13 anos mais novo que ela. Perguntaram se seria verdade que Agatha Christie tinha dislexia. Existe um debate sobre isso, devido a comentários feitos por ela mesma, mas, em vida, ela nunca recebeu esse diagnóstico. Finalmente, corrigiram o nome da Sociedade Real de Literatura, que falamos leitura. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, assine nosso canal para conhecer mais sobre videogames e até a próxima!